foi antigamente. Hoje Ele faz o mesmo. Hoje Deus se encontra conosco também, vai à nossa casa. Pode, em algum momento, significar essa visita, a visita de um padre na casa, pode, em algum momento, significar o momento em que a família se reúne para rezar e pensar o céu juntos, pode, em algum momento, ser também quando a família está celebrando alguma festa e vai a uma missa junto. Isso é o Senhor que vem visitar. E qual a atitude que eu devo ter quando Deus entra na minha casa? Abraão e Maria ensinaram o gesto essencial: acolher o Mestre. Primeiro ir a Ele e perguntar: Senhor, o que queres? Posso te oferecer isso? Posso te oferecer aquilo? Senhor, como posso lidar com a tua presença em minha casa? E deixá-lo dizer. Abraão sugeriu, Deus disse: faça como disseste. Marta viu a irmã incomodada. O que a irmã fez? Foi primeiro ouvir Deus. Abraão e Maria ouviram Deus. Então, quando pensar a visita de Deus na minha casa, ouça Deus, pergunte: Senhor, como posso te acolher? Como queres? Sugere alguma coisa. Vou dispor na minha casa tempo para ti. Vou dispor na minha casa momentos de oração pessoal e em família. Vou dispor na minha casa um lugar onde um sinal da tua presença vai ficar. E é interessante ainda a figura de Marta, porque ela pensou em tudo também para acolher Jesus. Mas primeiro era preciso colocar-se junto dele. Nós temos às vezes esse pequeno defeito causado pelo pecado, que nós achamos que vamos agradar fazendo as coisas do nosso modo. E existe uma coisinha, um detalhe no modo de amar as pessoas, que é: primeiro pergunte, depois siga o amor. Certa vez eu queria dar um presente a uma pessoa e mandei fazer um quadro, mas depois eu me lembrei que eu não perguntei à pessoa se ela preferia a imagem para fazer o quadro ou se ela preferia o quadro pronto. E o quadro já estava pronto. E aí eu falei: não, agora eu vou voltar aqui, vou perguntar: o que você prefere? Ele: prefiro as imagens. Eu perdi o quadro, porque não tive o cuidado de perguntar. Assim como Marta, nosso desafio primeiro, então, escutar o Senhor, perguntar, abrir-se ao Senhor. Depois, uma coisa concreta é: o Senhor vem visitar. E ele, nas duas visitas, ele fala com Abraão, ele fala com Marta e Maria. Jesus, conversando com Marta e Maria, diz que uma coisa é necessária. Uma só coisa é necessária e essa não lhe será tirada. Quando fala para Marta acerca de Maria. O que é isso? E é o Evangelho, o Salmo e a segunda leitura que nos dão essa coisa necessária. O que é a coisa necessária? Paulo diz na carta aos Colossenses, bem no finalzinho dela: nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Sabe que a união com Cristo significa abrir-se à amizade com Deus, abrir-se para que esse amor se derrame e em mim ele seja fonte dos meus rumos, abrir-se ao relacionamento com Deus, mais do que abrir-se ao domínio das ciências da fé. Padre, isso está dizendo que eu não devo estudar a fé? Deve. Nós devemos estudar o catecismo, devemos ter a Léxio Divina diante do nosso pensamento, mas o primeiro exercício é falar com Deus, meditar a palavra, meditar a fé e falar com Deus, ouvir o que Ele nos tem a dizer. Tudo o que Deus nos diz é amor derramado em nós, e depois o amor aqui é, como disse, é a fonte aonde eu vou buscar respostas para os caminhos, é a fonte aonde eu vou buscar as forças para lidar com os desafios do cotidiano, é a fonte para eu romper com o mal e não devolver o mal a quem me faz mal, devolver amor. E é muito curioso, porque escutar Jesus, viver a união com Deus, é como o salmista diz, é caminhar sem pecado, é praticar a justiça. Padre, o que é praticar a justiça?
é praticar aquilo que me é próprio, amar. Praticar a justiça. E eu gosto dessa expressão, pensar a verdade no íntimo. Quando o amor está aqui, eu devo pensar esse amor dentro de mim. O que Deus me sugere? Quando o amor, e é curioso, quando nós estamos rezando, quando nós colhemos uma palavra, colocamos no nosso pensamento e ficamos visitando essa palavra, nós estamos pensando a verdade no íntimo. Quando nós abrimos o catecismo, ou rezamos o terço, nós meditamos a verdade no íntimo. Meditamos o amor dentro de nós. E do amor nasce uma vida prática para com Deus e para com o próximo. O que nasce da verdade no íntimo? Quem em nada prejudica o seu irmão, não prejudica o meu irmão, não insulto o meu vizinho, não dou valor ao homem ímpio, às coisas que me levam fora de Deus. O que nasce da verdade meditada no coração? Eu respeito o Senhor. Aqui faço um parêntese. Quanto nós somos insensíveis com sinais diante do Senhor. Por exemplo, eu olhava essa semana a regra, né, do programa de vida da congregação mariana. Um dos cuidados, por exemplo, que se tem, é como expressão de delicadeza, é passar diante de um templo e fazer o sinal da cruz, benzer-se. Por exemplo, expressar quando eu vou a minha mãe, ao meu pai, pedir a bênção. Por exemplo, quando eu vou diante do Santíssimo, nunca simplesmente chegar, mas parar um instante, minimamente me recolocar diante dele, com o gesto de fazer silêncio, pelo menos 1 minuto, 2, 3 de silêncio. Gestos que dizem a nossa delicadeza de respeitar o Senhor diante de mim. Pensar a verdade no seu íntimo é não se deixar subornar. Pensar a verdade no seu íntimo é não emprestar o dinheiro com usura. Pensar a verdade no seu íntimo, quem pensa a verdade no seu íntimo, não vacila. Porque mesmo quando erra, o Senhor colhe lição daquele erro. Irmãos, a palavra de hoje, ela nos diz que Deus nos visita e convida à união com Ele. E aqui vale a simples e direta pergunta: como vai a sua união com Deus? Como vai o seu relacionamento com Deus? Você se preocupa em ser mais íntimo de Deus, com gestos, palavras e escolhas no seu cotidiano? Você se preocupa em ser unido a Deus, em viver uma amizade profunda com Deus, primeiro, antes de todos os relacionamentos com qualquer pessoa? Sabe, Jesus disse que Paulo disse na segunda leitura, a estes, aos apóstolos e aos pregadores, Deus quis manifestar-se como ele foi feito um pregador, rico e glorioso entre as nações. Que mistério foi esse que eles levam anunciando? A presença de Deus em vós, a esperança da glória. Esse era o mistério que até Cristo estava escondido e agora ele está em mim. E hoje, fazendo menção a Nossa Senhora do Carmo, como é interessante recordar Maria ensinando a viver a união com Deus. Maria teve Jesus na sua carne, gerou no seu ventre. Quando o menino Jesus nasceu, essa presença cessou. Depois Maria também comungou junto com os apóstolos no cenáculo. Então ela experimentou também a Eucaristia, um outro modo de ter seu filho na sua carne. E Maria também experimentou Jesus, quando, guardando as suas palavras, orienta a partir delas, colhe desse amor a orientação por todos. Fazei tudo o que ele disser. Sabe, Maria ensina a viver unido ao Filho. Então, nessa semana, eu quero te sugerir esse exercício. Pense a verdade no seu íntimo. Padre, como eu posso fazer isso? Reze pelo menos um rosário essa semana. Ah, padre, é muito. Pode ser muito. Mas quanto vale o céu dentro da tua alma? Quanto tempo o Cristo dedicou ao exercício de te entregar o céu e derramar amor? Padre, como é o rosário? Reserva um dia para rezar um terço,
um segundo dia é o segundo terço, o terceiro dia o terceiro terço, e um quarto dia o quarto terço. Em cada dia, não deixe passar um rosário. Por que o rosário, padre? Porque o rosário é a escola de Maria nos educando para o céu. Porque ela nos mostra Jesus do primeiro ao último mistério. Porque ela nos mostra Jesus, e mais do que interceder por nós, e ela intercede, mas muito mais que isso, ela nos ajuda a ver certo, a ver tudo de modo puro, e a ver as coisas mirando para o alto. E ela fazendo assim nos faz fortes, nos faz não vacilar. Nessa semana, pense para viver essa palavra. Quem pensar a verdade no íntimo, reze um rosário. Minimamente os 4 terços. Divida nos dias da semana, mas reze o rosário. Com a preocupação de ser mais amigo de Deus, aprendendo a ser amigo pelo cuidado de Nossa Senhora. Que Deus nos ajude. Amém.